Bom, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Como de costume, sempre lembro e aviso, a aula está sendo gravada. Para aqueles que não gostam de aparecer, por favor, ao falar, feche a câmera, porque a gravação capta exatamente a imagem de quem está gravando. Quem não tem problema em aparecer, tudo bem, pode ficar com a câmera em aberto, tá? Eu vi que alguns alunos colocaram aqui que estão com problema no microfone para falar, tudo bem, não tem problema, pode escrever no chat mesmo, tá? E qualquer coisa pode me chamar aqui no chat. Hoje, nós vamos falar a respeito de triângulos. Mas antes de falar de triângulos, pessoal, eu quero aproveitar o momento para reforçar a necessidade de vocês fazerem a prova da terceira sequência digital na plataforma CAED. Nós estávamos conversando aqui antes da gravação, alguns alunos citaram, Maria Eduarda, Ana, que conseguiram acessar depois do prazo, até porque estava com problema no dia, né, no dia 13, para acessar. Então, por favor, pessoal, tentem acessar, vejam se vocês conseguem acessar ainda a sequência digital lá na plataforma CAED. Eu coloquei no grupo de WhatsApp como faz para acessar a plataforma CAED. Eu coloquei um vídeo em todos os grupos, no sexto A, no sexto B, e das outras turmas que eu trabalho também, os sétimos, os oitavos. Então, assistam ao vídeo, vejam como que faz para acessar a plataforma CAED, entrem e preencham a prova da plataforma CAED, tá bom? Por favor, pessoal, façam, acessem, para não terem problema, e sempre lembrando que são avaliações do governo e a gente sempre acaba contando para fechamento de bimestre e outros apontamentos, tá bom? Oi, Maria Eduarda. Ô, Pro, qual é o tema da aula, por favor? Hoje nós vamos falar sobre triângulos. Tá bom, obrigada. Nada. Então, deixa eu colocar aqui os slides. Está aparecendo para vocês, pessoal? Sim. Sim? Então vamos lá, ó. Nós temos aí triângulos, né? Sempre lembrando que o triângulo é um polígono de 3 lados. Então nós vamos ver hoje os componentes de um triângulo, a classificação quanto à medida do lado e a classificação quanto à medida dos ângulos. Nós vamos ver 3 esferas referentes aos triângulos, tá bom? Sempre lembrando, pessoal, tá? Bom, depois que eu terminar o compartilhamento, eu mostro para vocês. Vocês estão tendo as aulas pelo Centro de Mídias, mas em paralelo também, nós temos o material do currículo em ação, tá? Que é um material que precisa ser retirado lá na escola, alguns alunos já retiraram. Então, por exemplo, para eu estar falando sobre triângulo, eu estou tendo como base o material do currículo em ação, tá? É o Centro de Mídias aqui, ó, com ele aberto. Bom, então vamos lá. Primeira tela, nós temos aí, né? Componentes de um triângulo, tá? Como eu disse, o triângulo ele é formado por 3 lados, né? Então nós temos os componentes. Nós temos as partes que compõem um triângulo. Quais são elas? Nós temos os vértices, os lados e os ângulos. Então vamos definir algumas coisas. Os vértices, tá? São os encontros entre as retas que formam o triângulo. Então, nós temos aqui, ó, um triângulo azul, tá? E os pontos que formam, por exemplo, aqui nós temos a letra A. Esta letra A, ela tem o vértice, o pontinho, tá? Este pontinho é formado pelo encontro da reta A com a reta C. Então, o encontro dessas duas retas forma o vértice A, tá? Isso é apenas para relembrar a questão das partes de um triângulo, porque vocês já estudaram. Então, isso é uma retomada. Agora, os outros
que nós vamos estudar, que é em relação ao tipo de triângulo por causa do lado ou por causa do ângulo, aí não, aí é algo novo mesmo, tá? Então, esta parte aqui, este slide, ele é mais uma retomada. Nós temos os lados, tá? Os lados são as retas que formam o triângulo, ligando um ponto ao outro, e são representados pelas letras A, B e C, tá? Então, tá aqui, ó. Então, esse é o lado, ó, o lado B da reta formado pela letra B. Aqui nós temos um outro lado deste triângulo formado pela reta C e o outro lado do triângulo formado pela reta A. E nós temos também o ângulo. O ângulo são as inclinações internas formadas pela junção dos lados. São representados pela letra alfa, beta e ômega, tá? Que são essas letrinhas gregas aqui, ó. É essa abertura que forma. Então, o encontro entre duas retas, ó, entre essa reta C aqui e esta reta B, ele forma uma abertura, uma inclinação. E aqui ele está representado por letras do alfabeto grego, tá? Bom, então vamos para uma outra parte, tá? Então aqui tem os ângulos. Sempre lembrando, pessoal, isso é interessante para vocês terem marcado no caderno, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Anotaram bem isso? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tá, ó, vou até marcar aqui na lousa. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Tá bom, vai trabalhar. Tá? Esta é a soma Levanta dos só um ângulos. pouquinho pra mim tirar um print. Tá. É pra copiar. Esta é o total da soma dos ângulos internos, tá bom? Sim, é para copiar. Esta frase que eu coloquei aqui, ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Isso é para vocês colocarem no caderno. Depois, se vocês quiserem, como eu estou compartilhando slides, eu acho que a tela para vocês da lousa está aparecendo pequena. Depois que eu parar o compartilhamento, aí ela fica maior. Aí vocês podem copiar, não precisa copiar agora não, tá? Então, olhem lá. Nós temos agora a classificação quanto ao lado. Então, nós vamos analisar a classificação dos triângulos relacionados aos lados, tá? Então, nós temos aí o triângulo de nome equilátero, tá? Este triângulo de nome equilátero são aqueles que possuem os três lados iguais, mesmo comprimento, e, consequentemente, três ângulos internos iguais de 60 graus. Pode ser chamado também de equiângulo, mas ele é mais conhecido como triângulo equilátero. Então, vejam bem, o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados de mesma medida, os três lados iguais. Vejam bem, olha, nós temos aqui o lado AB, o lado BC e o lado AC, eles têm a mesma medida, o mesmo comprimento. Consequentemente, a medida do ângulo é a mesma. Uma vez que os lados são iguais e eles estão numa posição que proporciona isso na formação do ângulo, então o que vai acontecer? Os ângulos internos também possuem a mesma medida. Se a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus,
e nós temos aqui 3 ângulos que são iguais, o que vai acontecer? Nós vamos fazer 180 dividido por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então, a medida de cada ângulo interno deste triângulo é 60 graus. Outra coisa, pessoal, estes slides aqui, assim que a gente terminar a aula, eu vou colocar lá no grupo para vocês também, tá? Vamos para o próximo. Nós temos aí o triângulo escaleno. Olha lá. Triângulos escalenos são aqueles que possuem os 3 lados diferentes e, consequentemente, 3 ângulos internos diferentes. Anotaram bem? O triângulo escaleno, tá? Ele tem os 3 lados que são diferentes. Consequentemente, os 3 ângulos internos, ó, essa parte que está branca, tá? Eles terão medidas diferentes. Tem como eu definir... Medidas. Oi? Medidas, que é... Você tem como falar de novo? Pra eu anotar? O que acontece? Como eles têm os 3 lados diferentes, a gente tem os 3 ângulos diferentes. Agora, o que não dá para a gente definir são as medidas destes ângulos. Por quê? Porque eles têm lados diferentes. Aqui eu tenho uma imagem para representar para vocês. Então, este lado aqui, o BC é maior, o AC é um pouquinho menor e o AB menor ainda. Isto é uma representação, tá? Agora, eu vou ter uma representação diferente para qualquer situação que nós encontrarmos. Então, não é possível determinar quais são as medidas dos ângulos escalenos, uma medida exata. Para cada triângulo escaleno, os ângulos têm uma medida, tá bom? Então, triângulo escaleno, 3 medidas diferentes. Triângulo equilátero, 3 medidas iguais. Tá? Oi? 2 lados. O que tem? Triângulo é 2 lados. São 3 lados, os 3 lados são diferentes. Tá? Então, vamos ver a diferença. Ó, o triângulo equilátero tem os 3 lados iguais. O triângulo escaleno, os 3 lados diferentes. Certo? Equilátero, os 3 lados iguais. Escaleno, os 3 lados diferentes. E agora nós temos o triângulo isósceles. Triângulo isósceles são aqueles que possuem 2 lados iguais e um lado diferente, tá? Então, olha lá. Triângulo equilátero, 3 lados iguais. Triângulo escaleno, 3 lados diferentes. Triângulo isósceles, 2 lados iguais. Certo? Então, eu vou abaixar um pouquinho aqui. A apresentação sumiu para vocês, né? Sumiu? Sim. Sim. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta agora. Qual é o nome do triângulo que tem os 3 lados diferentes? Professor, eu perdi a... Escaleno. Isso, é o triângulo escaleno. Agora fala para o Pro qual é o nome do triângulo que tem apenas 2 lados iguais. Triângulo isósceles? Isso, Isósceles? isso, é o triângulo isósceles, muito bem. E agora vocês vão falar para mim, o pessoal que está pondo no chat também, o João colocou, tá certo. Agora falem para mim qual é o nome do triângulo que tem os 3 lados diferentes. De novo.
Escalino. Escaleno, muito bem. Eu só perguntei de novo para saber se vocês iam acertar mesmo, se não iam confundir. E o nome do triângulo que tem os três lados iguais? Qual o nome do triângulo que tem os três lados iguais? Não. O isósceles é o que tem dois lados iguais. Eu quero que tenha os três lados iguais. Todos os lados, você quer dizer? Qual o nome do triângulo que tem os três lados iguais? Começa com E também, o nome. Seria equilátero? Isso, Maria Eduarda, muito bem, parabéns. É o equilátero. De novo, qual o nome do triângulo que tem apenas dois lados iguais? Isósceles. Escaleno? Isósceles, muito bem. Isósceles. Muito bem, parabéns. E o nome do triângulo que tem os três lados iguais, qual é mesmo? Equilátero. Isso, equilátero. Muito bem. Então, gostei de ver. Entenderam muito bem. Agora vamos para a parte, tá? Isso mesmo, João, é o equilátero. Classificação quanto aos ângulos, tá? O triângulo retângulo, tá? Os triângulos retângulos são aqueles que possuem um ângulo reto. Ou seja, um ângulo de exatamente 90 graus, tá? Então, primeiro, nós temos a classificação pelos lados, e aí, a partir da classificação pelos lados, a gente consegue fazer uma classificação pelos ângulos. Então, todo triângulo, todos, sem exceção, todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, quando que é formado um ângulo de 90 graus? Quando nós temos aqui, ó, um segmento na horizontal e um segmento na vertical, tá? Quando isso acontece, o encontro destes dois segmentos forma um ângulo de 90 graus. E aí, este triângulo é chamado de triângulo retângulo. Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele é considerado um triângulo retângulo, ele recebe esse nome, tá? Triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo são aqueles que possuem os três ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Então, todo triângulo que tem os seus ângulos internos menores que 90 graus, os três, sem exceção, eles são chamados de acutângulo. Lembrem-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Olha lá, 60 mais 40, 100. 100 mais 80, 180. Então, todo triângulo que tem os seus três ângulos menores que 90 graus, ele é chamado de acutângulo. E por fim, nós temos aí o obtusângulo, que são todos os triângulos que possuem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, tá? O que é um ângulo obtuso? Ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 graus, tá? Então, olha lá, nós temos aqui neste exemplo um ângulo de 130 graus, tá? 130 é maior do que 90, então é um ângulo obtuso, tá? Se dentro de um triângulo eu tenho um ângulo maior que 90, pronto. Já de cara, vocês sabem que a característica dele é obtusângulo, certo? Tá olhando um triângulo, viu que aquele triângulo tem um ângulo maior que 90, vocês já sabem que na classificação ele recebe o nome de obtusângulo.
Se a gente olha um triângulo e vê logo de cara que ele tem um ângulo de 90 graus exatos, ele recebe o nome de retângulo. Agora, se a gente olha um triângulo e vê que os três ângulos são menores que 90 graus, ele recebe o nome de acutângulo. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o nome do triângulo que, quando a gente olha para ele, tem um ângulo de 90 graus? Qual é o nome dele? Obtusângulo? Não. É quando exatamente tem 90 graus. Ele é o triângulo retângulo, ó. Todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de retângulo. E se eu tenho um triângulo que o ângulo dele, ele tem um ângulo que é maior que 90, qual é o nome dele? Ele é obtusângulo. Obtusângulo, muito bem. Parabéns. E se eu olho para um triângulo que ele tem os três lados menores que 90? Acutângulo. Acutângulo, muito bem. Agora eu vou abaixar aqui para assumir a apresentação para vocês. Se eu tenho um triângulo que tem um ângulo exato de 90 graus, preto para mim. qual é o nome deste triângulo? Retângulo. Retângulo, muito bem. Se eu tenho um triângulo e neste triângulo tem um ângulo que é maior que 90 graus, qual é o nome dele? Obtusângulo. Obtusângulo, muito bem, parabéns. E se eu tenho um... a apresentação para mim. Não, mas eu fiz de propósito mesmo, para não ficar olhando, para não aparecer o nome para vocês. Ah, tá. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. E se eu tiver um triângulo com todas as medidas do ângulo menores do que 90 graus? Acusângulo. Acutângulo, muito bem. Tá? Parabéns, é isso mesmo. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Às vezes, quando vocês falam, várias pessoas juntas, não tem problema, pode falar. Mas algumas falas, elas acabam sendo cortadas, porque uma fala em cima da outra. Então, às vezes, se algum de vocês falam e eu não ouço, ou eu não respondo, na verdade, não é porque eu não quero responder, mas é porque eu não ouvi. Tá bom? Aí o áudio vem para mim aqui muito aberto, e aí alguns áudios acabam sendo cortados pela fala de um colega, tá bom? Então... beleza? Certinho, né? Então, me fala uma coisa. Como que é o nome do triângulo que tem os três lados iguais? Equilátero. Equilátero, muito bem. E o nome do triângulo que tem dois lados iguais? Isósceles. Isósceles, parabéns, isso mesmo. E o triângulo que tem três lados diferentes? Quadrilátero? Não, equilátero são três lados iguais. Escaleno? Escaleno. Muito bem, triângulo escaleno, parabéns. E agora fala pro Pro, qual é o nome do triângulo que tem um ângulo de 90 graus? Retângulo. Retângulo, muito bem, isso mesmo. E o nome do triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus? Maior. 130, 120. Eu disse agora. Como? Obtusângulo, isso mesmo. Tá certinho, obtuso. E o nome do triângulo, qual é a classificação do triângulo que tem três ângulos menores que 90 graus? Acutângulo. Acutângulo, isso aí, parabéns. Certinho. Eu falei pro... Isso, foi você que falou, eu entendi, tá certinho, parabéns. Bom, deixa eu parar aqui a classificação, a apresentação. Tá? Bom, pessoal, estes slides,
que eu estava apresentando agora. Olha, tem um gatinho participando na aula hoje. Ela tá deitada aqui só prestando atenção na aula. Ela tá Le- mexendo até a orelha porque ela tá escutando. Que legal, isso aí. Então, ó, como eu estava dizendo, né? Parabéns, muito bonitinho o gatinho. E então hoje, tá? Nós estávamos falando sobre o ângulo. Estes slides eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, tá? No grupo do sexto A e no grupo do sexto B. Esta foi a frase que eu coloquei para vocês colocarem no caderno, a única frase. E antes de encerrar, deixa eu olhar aqui se todos colocaram o nome no chat. Tá? Ô, professor, qual que foi, qual é o nome daquele lá que tem o ângulo maior que 90 graus? Obtusângulo. Nada. Então, olha lá, Nicole do sexto B, Nicole Emanuele, sexto B, Nicole Figueira, sexto B, Jennifer, sexto B, Lara, sexto B, Raíssa, sexto A, Júlia, sexto A, Maria Eduarda, sexto B, Miguel, sexto A, Ana Clara, sexto A, Maicon, sexto... Maicon precisa colocar qual é a sala dele. Maicon, Henrique, sexto A, Murilo, sexto B, a Ana Laura, sexto B, o Maicon do sexto A, ele já colocou, Matheus, sexto B, Maicon respondeu diversas vezes aqui. É porque não estava aparecendo seu nome para mim, Maicon, por isso que eu estava falando que estava aparecendo aqui outro nome. Desculpa, tá? Tá. Bom, aqui eu estava lendo o João, desculpa, João, é que estava aparecendo como João para mim, mas o seu nome é Maicon, tá? Já anotei aqui, e desculpa por ter te chamado de João, mas era como estava aparecendo. Então é Maicon do sexto A. Bom, quem não colocou o nome no chat ainda, pessoal, eu peço para que coloque, tá? O nome, por favor, no chat, para eu fazer o apontamento da presença. O Pro está encerrando a aula por aqui, porque daqui a pouco eu já entro com o pessoal do sétimo ano, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, eu estou fazendo a gravação, vou interromper a gravação e já faço o download ou upload no YouTube e depois vocês podem pegar por lá, tá bom, pessoal? Desejo um ótimo dia para vocês, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Tchauzinho, pessoal, nos encontramos amanhã. Tchau, Uau. tchau, professor. Tchau. Fica com Deus. Você também, tchau. Se todo Tchau, mundo que professor, tenha um ainda tá ótimo na sala, dia. fica com Deus. Amém, Amém. vocês também. Tchau. Tchau, professor. Oi. Tchau. Tchau pra todos. Tchau. Tchau, prof. Deus te abençoe. Amém, você também. Tchau.